Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, meu nome é Alexandre, sou diácono da Diocese de Santo Amaro. Eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da Sagrada Escritura e fazer uma pequena introdução. Por que ler a Bíblia? Então, a igreja nos incentiva muito hoje, principalmente, sempre foi, mas principalmente agora, depois do Concílio Vaticano II, que todos tenhamos muito contato e intimidade com a Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, todos nós somos chamados à santidade, nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos ungidos e por isso somos chamados de cristãos, né? Cristo é aquele que é ungido, somos ungidos com o Espírito Santo, como Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é o ungido, Jesus o Cristo, e nós somos ungidos três coisas: sacerdotes, profetas e reis no nosso batismo, todos nós, né? Da dimensão de sacerdote e profeta nós podemos falar numa outra ocasião, mas de sacerdote e rei nós podemos falar numa outra ocasião, mas no momento vamos focar sobre a dimensão de profeta. O que era o profeta? Não era só aquele que tinha previsões ou visões a respeito de um futuro, mas principalmente o profeta é aquele que ouvia a palavra de Deus, a quem Deus dirigia a sua palavra, e depois ele anunciava a palavra de Deus para o povo de Deus, né? Então, nós também somos chamados a sermos profetas. Em primeiro lugar, a ouvir, a escutar a palavra de Deus, a Deus que nos fala, né, com a palavra dele. E depois, em segundo lugar, também anunciar a palavra de Deus para os outros e denunciar, claro, aquilo que existe de contrário à palavra de Deus, como os profetas do Antigo Testamento faziam, né? Lembrando da palavra, né, uma pequena explicação, a palavra não é só a palavra escrita, né, o livro escrito, assim como é muito importante, né, a palavra escrita, a Bíblia, nosso livro sagrado, mas nós lemos na Escritura, no Evangelho de São João, então no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo, ou a palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, nós vemos aqui que, em primeiro lugar, a palavra é uma luz, né? É uma luz para a nossa vida, né? A palavra é uma luz para os nossos passos. E a palavra é o próprio Deus. E ela se fez carne. Quer dizer, ela não é só uma letra morta ali, mas é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo, né? Que viveu, Deus que viveu entre nós, né? Então não é só encontrar, né, letras ocultas ou sentidos misteriosos, mas ler a palavra de Deus é se encontrar com uma pessoa viva e real, né? Então, a Bíblia contém a palavra de Deus, né, sob a forma escrita, né? Existe também a palavra de Deus sob a forma oral, que é a tradição, e elas nunca estão em contradição uma com a outra. Mas a Bíblia contém a palavra de Deus escrita, e ela mesma nos explica por que nós temos que lê-la. Então, nos escritos da Bíblia, ela abre com o livro do Gênesis e abre com o casamento de Adão e Eva. E depois, a Bíblia termina, o último livro do Apocalipse, com o casamento, o banquete das núpcias do Cordeiro. E o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento, em Caná, na Galileia, durante as bodas, né, quando ele transforma água em vinho. E isso não é coincidência, porque o tema do matrimônio é recorrente em toda a Bíblia. É a imagem e forma do amor que Deus tem em relação a nós, seu povo. É um amor total, fiel, exclusivo para sempre, né, de união e de geração de nossa vida, não só da nossa vida natural, mas também da nossa vida eterna. Então aí nós temos a nossa resposta. Por que ler a Bíblia? Porque na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus e nós somos convidados a amá-lo e dar frutos através desse amor. Então, Santo Tomás ele nos fala que a gente só pode amar aquilo que conhece. E São Jerônimo diz que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, na Bíblia, nós procuramos a palavra de Deus, que é Cristo, e procuramos para encontrá-lo, e encontramos para amá-lo. É para isso que a gente lê a Bíblia, para encontrar Cristo e para amá-lo. Como que ela se formou? Ela foi escrita ao longo de mais ou menos 1500 anos, né, a Bíblia. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico,
uma parte menor em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito praticamente inteiramente em grego, né? Nossa Bíblia Católica ela é composta por 47 livros no Antigo Testamento. A Bíblia Protestante tem 40 livros, ela não tem os 7 livros deuterocanônicos, né, que foram retirados por Lutero no século XVI. E a gente divide mais ou menos em 4 categorias para o Antigo Testamento e 4 categorias para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é aquilo que vem antes de Cristo, e o Novo Testamento é aquilo que foi escrito e que faz referência diretamente à vida de Cristo, né? Então, no Antigo Testamento nós temos, em primeiro lugar, os 5 primeiros livros, os mais importantes, né? Chamado Pentateuco, né? Ou a Torá, ou a Lei, né? Que para os judeus é atribuída a Moisés, né? Depois deles, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São esses livros, né? A Lei, a Torá, né? Depois vem os livros históricos, né? Ou para os judeus eles chamam de profetas anteriores. Depois vem os livros que, por exemplo, esses daí são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e 1º e 2º Macabeus, né? Depois vem os chamados, na nossa Bíblia, sapienciais, né? Que são a literatura referente à sabedoria hebraica, sabedoria judaica, que no fundo é a sabedoria do conhecimento de Deus, da sua lei, e de viver uma vida de acordo com a luz da lei, da palavra de Deus, né? Essa é a verdadeira sabedoria para os judeus. E por fim, vem os proféticos, né? Vem no final, ou então profetas posteriores, quando os judeus falam, né? Que são os livros, né, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros 12 profetas menores, né? Então, esses são os livros proféticos e eles estão no final do Antigo Testamento, não porque eles foram escritos por último, mas porque eles fazem muita referência ao próprio Cristo, eles preparam a vinda do Messias de Cristo. Então, a igreja entendeu que colocando eles ali, eles fazem sentido com o evangelho que vem logo em seguida, que é o cumprimento das profecias, né? Então, no Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, que são o coração de toda a Bíblia, o mais importante, que nós temos que saber totalmente de cor tudo, né? Dos evangelhos, que dizem respeito ao próprio Cristo, né? Saber que seja uma luz para a nossa vida. É a nossa nova lei, a nossa nova Torá, né? Os 4 evangelhos. Depois vem o nosso livro histórico, que é os Atos dos Apóstolos, né? Que lembra um pouco, que nem tem a história do povo judeu, né? Na Antiga Aliança, nos livros históricos. No nosso tem a história da igreja no início, né? Da primeira comunidade, nos Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas apostólicas, ou então a sabedoria, né? Os nossos livros da sabedoria, como se viver uma vida cristã em comunidade, de acordo com a lei de Deus, com a nova lei de Cristo, né? Então são as cartas, né, de São Paulo, as cartas de São Pedro, de São João, de Judas, de São Tiago. E por fim vem a nossa profecia, que é o Apocalipse, né? A profecia dos últimos tempos, né? Que são agora, já estamos vivendo esses tempos que são os últimos, né? Depois de Cristo. Os escritos mais antigos do Antigo Testamento, eles devem ser mais ou menos em torno de 1500 a 1200 anos antes de Cristo, né? E receberam uma forma final durante o exílio na Babilônia, em torno do ano 600, 576, né? Então, foi quando a maioria dos livros em hebraico recebeu a sua edição final, né? Depois foram sendo escritos muitos outros livros, até mais ou menos o ano 200 antes de Cristo. Neste ano, quem dominava ali a região do Oriente Médio eram os descendentes do Alexandre o Grande, que eram gregos, né? Então a língua principal, como se fosse o inglês hoje, passou a ser o grego. E aí teve diversas conquistas, os Ptolomeus, lá, os Lágidas do Egito, que eram descendentes de Ptolomeu, um dos generais do Alexandre o Grande, conquistaram Jerusalém, levaram muitos judeus para lá, e lá eles fizeram uma tradução grega do Antigo Testamento, chamada Versão dos 70. É um evento importante, né? Isso daí porque permitiu que as escrituras fossem levadas para grande parte do mundo conhecido na época, que falava grego, né? O mundo mediterrâneo. E muito provavelmente os apóstolos e os seus sucessores, os bispos, na sua pregação, que escreveram o Novo Testamento, usaram essas escrituras em grego, a Septuaginta, para divulgarem, para apoiarem o seu anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, né? E isso é importante porque dos livros da Septuaginta, né, que quando há citações do Antigo Testamento no Novo, são citações desse Antigo Testamento escrito em grego, né? Que foi daí que a igreja pegou os seus livros inspirados, né? Porque se eles eram bons para os apóstolos, eles são bons o suficientes para a gente. E é por isso que, em geral, né, não é a única razão, mas tem um pouco a ver com isso também, porque que a nossa Bíblia católica é um pouco maior do que a Bíblia dos protestantes, que não aceitam essa Septuaginta, né, o Antigo Testamento grego que os apóstolos usavam, né? Bom,
O Novo Testamento foi escrito basicamente no grego comum, ou grego koiné, que é chamado, né? E depois, no século IV, o Papa Damásio I encarregou São Jerônimo de fazer uma tradução das Escrituras para o vulgar, né, a língua do povo, o latim na época, né? E essa foi a versão original, a versão oficial da Igreja até o século XX, quando foi feita uma nova tradução a partir dos originais em hebraico e grego chamada Neo-Vulgata, né, que é a nova versão oficial da Bíblia da Igreja hoje, e é dela que vem muitas vezes a tradução dos escritos litúrgicos que a gente ouve na missa, da Bíblia da CNBB e assim por diante. Tem outras traduções que também são muito boas, então traduções boas. A Bíblia da CNBB, que é muito boa, muito simples, ela não tem, infelizmente, muitas notas explicativas, né? Ela é bem sucinta, assim, só tem o texto. Ela tem boas introduções nos livros litúrgicos, né? Então, essa é uma Bíblia boa para a gente ler, né? Ela tem boas introduções e o texto é muito bom e não é muito difícil de ser lido. Tem uma tradução mais literal dos originais em hebraico e grego, que é a Bíblia de Jerusalém, que é muito boa, mas ela tem um texto um pouco mais difícil. Ela tem boas notas explicativas, só que são notas mais teológicas, mais profundas, né? Então, são bons textos, né, para a gente ter em mãos, né? Outra possibilidade é a Bíblia de Navarra. Bom, inspiração e inerrância. Tem erros na Bíblia? A gente pode achar que tem certas incoerências ou erros ou enganos dos povos primitivos, né? Mas, na verdade, as Sagradas Escrituras, a Igreja afirma, que foram redigidas sob inspiração do Espírito Santo, né? Então, na verdade, o que significa dizer que a Bíblia não tem erros? A Bíblia não tem erros, né? Significa o seguinte, que todo texto nela tem sempre dois autores, no mínimo. Tem o autor humano e o autor divino, que é o Espírito Santo. Vou ler um trecho aqui da Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que eu encorajo que todos leiam e conheçam sobre a revelação da Sagrada Escritura. Então, Dei Verbum não é longa, é curta, tem acho que no máximo umas 10, 15 páginas, né? Depois tem a exortação apostólica Verbum Domini, de Bento XVI, que também vale a pena ler. Então, olha só o que diz a Dei Verbum. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo. Tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele queria. E assim, como tudo quanto afirma os autores inspirados ou agiógrafos, quer dizer, autores sagrados, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a chave, a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e experimentado em todas as boas obras, né? Então, a gente vê que, por um lado, não tem erros. Por outro lado, Deus se utilizou de instrumentos humanos, com a cultura deles, com a palavra deles, com o conhecimento limitado da natureza, das ciências, do mundo que eles tinham, para comunicar, através destas palavras humanas, cheias de conhecimentos imperfeitos, e de culturas de época e até certos preconceitos de povos, para comunicar através deles, dessas palavras deles, desses autores imperfeitos, a sua mensagem salvadora, né? E para isso, a gente tem que, quando lê a Sagrada Escritura, ter em conta os chamados gêneros literários, né? Quer dizer, os autores, eles não erram, mas não é que eles não erram em nada, né? Eles não erram na intenção do que eles estão querendo comunicar, né? Do que Deus quer comunicar através deles, né? Então, nisso não tem erro, porque Deus não se contradiz, né? Mas claro que eles podem ter erros científicos, quando eles não estão querendo passar verdades científicas ou coisas que nós temos conhecimento hoje, né? De medicina, de ciências naturais, né? Porque, na verdade, eles não estão querendo... A Bíblia não é um livro de ciências ou de ciências naturais, de medicina ou de cosmologia ou de astronomia, mas ela é um livro de fé. Então, não tem erro naquilo que Deus quis comunicar para a nossa salvação, né? E não na forma com que ele escolheu para se comunicar, que são os gêneros literários, né? Então, a Dei Verbum continua. Como, porém, Deus, na Sagrada Escritura, falou por meio de homens, à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos,
deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio de suas palavras. Então, qual que é a intenção do autor, né? Para descobrir a intenção dos agiógrafos, devem ser tidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Com efeito, a verdade é proposta e expressa de modos diversos, segundo se trata de gêneros históricos, então está contando história sagrada do povo, proféticos, é um gênero de profecia, né? É um poético, né? Uma poesia, é música, como os salmos, né? Entre outros. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que o agiógrafo, em determinadas circunstâncias e segundo as condições do seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir, e de fato exprimiu, servindo-se dos gêneros literários então utilizados. Então, qual foi a mensagem que ele quis passar? É um pouco como uma obra de arte, né? Então, muitas vezes a gente quer passar uma mensagem, mas tem certas mensagens que são muito melhores passadas através de uma música, através de um ritmo ou através de uma poesia, do que através de um escrito rigoroso e científico, né? Então, a gente sabe muito bem disso, né? Que muitas vezes a gente consegue comunicar uma mensagem muito melhor através de um quadro, de uma música, de uma poesia, do que através de uma descrição exata e precisa das coisas, né? Tem certas coisas que são assim. E os autores sagrados sabiam disso, e por isso que eles escolhem gêneros literários diferentes, né? Então, continuando. Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar, deve atender-se convenientemente quer aos modos nativos de sentir, dizer ou narrar, então como se sentia, como se dizia certas coisas antigamente, como se narrava, em uso no tempo do escritor, quer aqueles que se costumavam empregar-se frequentemente nas relações entre os homens de então. Então, quer dizer, a cultura da época, né? O que significa para a cultura da época aquilo que o autor está dizendo, né? Então, olha só, não tem erros na Sagrada Escritura se a gente lê, né, e entende o sentido original, quer dizer, o que o autor queria comunicar no modo literário que ele quis se utilizar, né? Então, por exemplo, quando a gente vê no livro do Gênesis, que Deus criou o mundo em 7 dias, claramente o autor não está querendo fazer uma descrição científica ali. E o próprio Santo Agostinho, no século IV, já sabia disso, né? Porque achava estranho que num relato de criação em 7 dias, como que se teria se passado os 3 primeiros dias se o Sol e a Lua foram criados apenas no 4º dia, né? Então, é um modo de linguagem, né? Ele não está querendo, o autor ali não está querendo comunicar astronomia ou ciência, né, natural, mas ele está querendo comunicar não exatamente como o mundo foi feito, né? E nem quando ele foi feito, mas sim quem fez todas as coisas, né? E por que ele fez todas as coisas, né? Essa é a intenção dele, né? Se a gente lê o gênero literário do livro do Gênesis, né? E tendo em conta o público para quem ele estava escrevendo. Então, é basicamente isso. Quando a gente vai entender os sentidos, né, do texto, como entender os sentidos, né, levando em consideração o gênero literário? Existem basicamente 2 grandes sentidos na Sagrada Escritura. O chamado sentido literal, quer dizer, o que esse texto quis dizer literalmente, né, na intenção do autor, né, para quem ele estava escrevendo, qual que é a intenção dele e o que ele quer comunicar com esse texto. Esse é o sentido literal. E tem o chamado sentido espiritual, né? Então são esses 2 grandes sentidos. O mais importante é o literal, porque, obviamente, um texto precisa dizer algo, né, para a gente poder interpretar o que ele diz. Então ele tem que dizer algo coerente, né? O autor tem que ter uma intenção, né? E ele está dizendo para alguém, para algumas pessoas. O que eles vão entender disso daqui que ele está dizendo, nessa cultura, nessa linguagem que ele utiliza, né? Esse é o sentido literal. Mas em cima dele, sem excluir o sentido literal, existe o sentido espiritual, que pode ser dividido em 3, né, basicamente. Dentre os sentidos espirituais existe o moral, analógico e anagógico. Então, basicamente é o seguinte, eu vou pegar um exemplo de uma palavra, né, quando a gente ouve na Bíblia. A palavra Jerusalém. Literalmente, o que significa Jerusalém? Jerusalém é a cidade que Davi conquistou dos jebuseus, né, ali mais ou menos em torno do ano 1000 a.C., e fez da sua capital, né, a capital do reino de Davi, depois foi a capital do reino de Judá, onde tinha um templo. Então, essa é a cidade física, Jerusalém, né? Esse é o sentido literal dessa palavra. Dentro dos sentidos espirituais, a gente vê muitas vezes a palavra Jerusalém sendo utilizada com o sentido moral. O que isso significa? Quer dizer, Jerusalém, Jerusalém, te castiguei pelos teus maus feitos. Por quê? Porque Jerusalém você foi infiel, né? Então, Jerusalém significa o modo como se deve viver, como se deve agir, como o povo de Deus deveria viver. Sendo o povo de Deus, sendo o povo em quem Deus habitava, ali através da sua arca da aliança, a quem ele tinha comunicado a sua lei. Então, esse é o sentido moral de Jerusalém, né? Como alguém, como um habitante de Jerusalém, do povo de Deus, deveria viver, né? Então, a gente pode pegar muitas vezes esse sentido também. Não anula o primeiro sentido, né?
às vezes a gente pode pegar o sentido analógico, né? Então, analógico vem em figuras, em partes semelhantes, em partes diferentes, né? Que serve de comparação. Então, por exemplo, a gente lê muitas vezes Jerusalém, Jerusalém, mas Jerusalém, a gente pode lembrar, nós cristãos, da Nova Jerusalém, né? Que é a igreja, que somos nós, né? Então, a Jerusalém não são só a Jerusalém do povo antigo, mas somos nós, a Igreja Católica e os cristãos de hoje, a Nova Jerusalém, né? É o novo povo de Deus, né? Então, é um sentido analógico, né? Então, e os profetas fazem isso o tempo todo, né? A gente vê muitas vezes, né? Então, você vê, por exemplo, São Pedro que fala, né? Das águas do dilúvio da Arca de Noé, essas águas significam o batismo, que hoje é a vossa salvação. Então, São Pedro fazia já interpretações analógicas já da Sagrada Escritura, né? E assim por diante, né? Então, São Paulo fala, por exemplo, do filho da escrava e do filho da mulher livre, né? Então, para falar da lei e da graça, né? Então, a lei que, se a gente segue simplesmente a lei sem a graça, a gente é escravo, né? E por fim, a graça, que liberta tanto do pecado quanto também da condenação, né? Então os apóstolos faziam esse sentido analógico, né? Então, a Jerusalém, lembrar da nova Jerusalém, da igreja, nós, né? O novo povo de Deus, né? Da Jerusalém celeste, né? Aqueles que já louvam a Deus no céu, né, o seu povo. E por fim, o anagógico, né? Então, quando aponta para as cidades, as realidades últimas, né, do fim do mundo. Então, a gente vê, por exemplo, a Jerusalém que vai descer do céu, no livro do Apocalipse, né, a Jerusalém celeste, aqueles que estão já junto de Deus, que, enfim, na ressurreição final, né? Então, essa é basicamente o sentido, né, anagógico. A gente vê, por exemplo, Isaías, quando fala da sua profecia, né? Ele fala que, por exemplo, Deus vai consolar o seu povo, enxugar toda lágrima, levá-los de volta e confortá-los, alimentá-los, né? Do que ele está falando ali, né, literalmente? Literalmente, inicialmente, ele está falando do retorno do exílio da Babilônia. O contexto era o exílio da Babilônia, né, no ano 576, que eles foram exilados lá, estavam sofrendo bastante, estavam sem a sua cultura, sem seu povo, sem o templo, sem sacerdotes. Então, Isaías está falando que não, vocês vão voltar daqui, vocês não vão ficar aqui. Deus vai consolá-los, Deus vai enxugar suas lágrimas, né? Mas depois, os próprios judeus viram que quando eles voltaram, não foi exatamente como Isaías tinha falado, né? Por quê? Porque basicamente eles entenderam que essa profecia de enxugar as lágrimas, de salvar o seu povo, de salvá-los da morte, né, e da tristeza, se cumpriria com a vinda do Messias, né, com Jesus Cristo. Então isso aconteceu, foi uma profecia que aconteceu e se cumpriu analogicamente em Cristo, né? E literalmente na volta do exílio da Babilônia, né? Quando o rei Ciro deu edito para que eles voltassem. Mas analogicamente e plenamente com Cristo, né? Há 2000 anos atrás foi cumprido. Ele enxugou toda a lágrima, ele nos salvou, ele nos tirou das garras da morte, né? E nos coloca na sua graça no céu através da sua salvação na cruz, né? E do nosso batismo. Mas isso ainda não se cumpriu plenamente, né? Quer dizer, nós ainda choramos, nós ainda sofremos, nós ainda vivemos nesse exílio que é essa terra. Isso vai se cumprir plenamente no fim dos tempos, com a segunda vinda de Cristo. Então, esse sentido anagógico, então, um cumprimento imediato, um cumprimento remoto em Cristo e um cumprimento mais remoto ainda na escatologia, no fim do mundo, né? Então, é basicamente isso, né? Lembrar, né, só apenas terminando aqui, para não ficar muito extenso, que nós lemos a Sagrada Escritura e nós devemos lê-la e conhecer tudo a respeito dela. É a palavra de Deus, ela tem que ser luz para a nossa vida, né? Mas nós temos que ler sempre em comunhão com a comunidade dos apóstolos, né? Que são aqueles que conheceram a Cristo e os seus sucessores, os bispos, né? Então nós não lemos a Sagrada Escritura apenas sozinhos, né? Nós lemos a Sagrada Escritura com a igreja toda, né? Com aqueles que conheceram o próprio Cristo, né? Então, assim, por exemplo, a gente vê na própria Bíblia, né? Quando nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Filipe chega ali junto ao eunuco de Candace, né? Que estava lendo a profecia de Isaías e pergunta: você entende o que você está lendo? E ele responde: como poderia, se alguém não me explicar? Então Filipe sentou subiu para sentar-se com ele e o explicou, né? Então, existem, a gente deve ler a Sagrada Escritura, deve lê-la também, rezar com ela sozinhos, mas sempre lembrar que diz São Paulo na carta aos Efésios: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, não existem várias verdades ali, existe uma verdade ali, né? Que, claro, ela tem, inclusive, aplicações particulares para a nossa vida, mas ela nunca está em contradição com a verdade revelada aos apóstolos, que é guardada pela tradição da igreja, né? Aquilo que é passado de um apóstolo para o outro, até os bispos, até os dias de hoje, né? Então, sempre que a gente lê e rezar, né,
aquilo que a gente vai chegar em conclusão, né, com a Sagrada Escritura, com aquilo que a gente vai ler, nunca pode estar em contradição com aquilo que os apóstolos e que a igreja ensinou desde o início, porque afinal foi a própria igreja que reuniu os escritos do Novo Testamento, né, e do Antigo, e falou, ó, isso daqui é a nossa Sagrada Escritura, esses outros escritos aqui não são, né? Então, a gente lê sempre em comunhão com a tradição apostólica. Se a gente está lendo e rezando e lê a Sagrada Escritura e chega a uma conclusão diferente daquilo que a igreja sempre ensinou pela sua tradição, ou do que ainda ensina através do seu magistério, né? Então, quer dizer, alguma coisa não está bem, né? Porque a gente pode se equivocar, né? Mas a igreja, né, os apóstolos, como um todo, não, né? Então, a própria Bíblia fala isso, né? Então, olha só, São Pedro diz na segunda carta dele: antes de mais nada, sabei isso, que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, né? E depois lembrar, né, que Jesus falou para São Pedro, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, a gente lê a Escritura, lê, reza com ela, temos que conhecer tudo a respeito, principalmente, tudo, né? Mas principalmente o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, tem que ser uma luz para a nossa vida, né? E Deus fala conosco realmente, em particular, através da Sagrada Escritura. Lembrando só que a gente sempre deve lê-la em comunhão com a igreja, né? Na Santa Missa também, ouvindo a palavra que é proclamada lá, que é para cada um de nós, né? Perguntando ao nosso confessor, ao nosso diretor espiritual, né? As moções que Deus nos inspira através da Escritura, e confrontando com aquilo que está no catecismo da igreja, né? Porque nunca Deus vai se contradizer, né? Ele não vai dizer uma coisa através dos apóstolos e outra coisa através daquilo que a gente interpreta da Sagrada Escritura individualmente, né? Mas sim, a gente deve sempre ouvir Deus que nos fala e encontrar o próprio Cristo, né? E ele fala mesmo, né? É o Deus dos nossos pais. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Então, ele fala através de nós, através da Sagrada Escritura para cada um de nós. Então, que nós possamos crescer nessa intimidade com Deus que nos fala, principalmente através da sua palavra escrita, conhecer ao próprio Cristo através delas. Há inúmeros estudos bíblicos. Tem para quem entende inglês, um podcast do Father Mike, chamado The Bible in a Year, quer dizer, a Bíblia num ano, né? Então ele passa a Bíblia toda e vai passando vários podcasts. Todo dia ele faz uma pequena meditação, lê uns 2 trechos da Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, né, passando até o Novo, né? Então ele vai, em 365 dias, ler a Bíblia toda e fazer algumas pequenas meditações. Então é muito bom, para quem lê e entende inglês, vale a pena. Queria encerrar com um trecho do Salmo 118, para a gente fazer também a nossa oração e meditar. Vossa palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada luzente em meu caminho. Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo. Hei de guardar os vossos justos julgamentos. Ó Senhor, estou cansado de sofrer. Vossa palavra me devolva a minha vida. Que vos agrade a oferenda de meus lábios, ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Constantemente está em perigo a minha vida, mas eu não esqueço, ó Senhor, a vossa lei. Os pecadores contra mim armaram laços, eu, porém, não reneguei vossos preceitos. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Acostumei meu coração a obedecer-vos para sempre até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.